fazer? Gravando. Olá, hoje começam as entrevistas aqui da TV FIT. Vão ser 2 por dia, uma às 11 horas da manhã e outra às 12 horas, ao meio-dia, com transmissão ao vivo também pela TV Conecta. Hoje a gente está aqui ao meu lado, né, o Valmir Santos, sempre vai estar aqui com a gente nas entrevistas, foi especialmente convidado, né, para ajudar aí, para fazer essas entrevistas com a gente. O Valmir é jornalista cultural há 20 anos, edita o site independente Teatro Jornal, Leituras de Cena, é também repórter e crítico colaborador da revista Bravo e do jornal Valor Econômico. Também escreveu aí na Folha de São Paulo por 10 anos. E uma das coisas aí que a gente acha super bacana também, que é autor de históricos de grupos, vários grupos de teatro pelo Brasil afora. Então a gente não podia estar mais bem acompanhado aqui nessa TV FIT. E aqui, hoje a gente recebe para a nossa primeira entrevista o diretor do grupo Clowns de Shakespeare, Fernando Yamamoto, dessa trupe de Natal do Rio Grande do Norte, está em atividade desde 1993. Traz para o FIT BH o seu espetáculo de rua Sua Excelência Ricardo III, uma adaptação da tragédia de Shakespeare com forte influência da cultura popular nordestina. Ô Valmir, agora você também foi curador, você foi assessor da curadoria aqui do festival. Por exemplo, um espetáculo, no caso, como o do Fernando, que o Fernando né, do grupo do Fernando, não é à toa que um espetáculo entra no festival, é? Sim, porque o Clowns de Shakespeare já está em atividade há 2 décadas praticamente, vai completar 20 anos no ano que vem. E a curadoria chegou no trabalho deles, assim, um dos grandes representantes da produção contemporânea no Nordeste brasileiro. Pela continuidade do trabalho, pela qualidade da pesquisa. É um grupo que consegue, a partir de Natal, né, do Rio Grande do Norte, estabelecer uma interlocução em termos de mapa brasileiro, em diálogo com outros criadores. Por exemplo, em Sua Excelência Ricardo III, a gente tem a experiência deles, a convivência com o Gabriel Vilela, convidado, o diretor mineiro, convidado para essa encenação, que é uma parceria bastante promissora, assim, que causou um impacto grande na trajetória do grupo, né? O espetáculo estreou no ano passado. O mesmo Gabriel, que a gente está acompanhando aqui no FIT, dirigindo a obra-prima Romeu e Julieta, também um espetáculo de rua. E um pouco do que a gente vai ouvir aqui com o Fernando Yamamoto hoje é essa experiência, né, dessa convivência, dessa criação desse espetáculo, né, que é um dos marcos, como você bem disse, né, da característica da linguagem do Clowns de Shakespeare. Esse pendor para apropriação da linguagem da cultura popular, transpondo isso para a cena. E ao mesmo tempo, assim, na trajetória do grupo, o Clowns de Shakespeare tem algumas releituras desse bardo inglês que dá nome ao grupo, né? Depois o Fernando vai explicar um pouquinho para a gente também por que esse nome, né? Esse batismo Clowns de Shakespeare. E além disso, o grupo encenou textos de Brecht, por exemplo, que me parece ser uma referência, assim, em termos de postura política do grupo, em termos de linguagem também na cena. Brecht é uma influência muito grande. E, inclusive, também é um grupo que cria dramaturgia própria também. Enfim, pela trajetória, pelas experiências, pela criação, eles conseguiram construir uma carreira bastante sólida. E é um pouco disso que a gente vai partilhar hoje aqui, ouvindo o Fernando Yamamoto. Ah, legal, legal. Inclusive, Fernando, como o Valmir comentou, o repertório do grupo ele é marcado pela adaptação de comédias ou tragédias de Shakespeare, né, com essa forte influência aí da cultura popular. É exatamente essa filosofia que move o Clowns de Shakespeare, o grupo de vocês? Bom, acho que pensar um pouco nessa linguagem que o grupo constrói, acho que talvez seja mais adequado a gente pensar em uma linguagem como resultado de uma trajetória do que de um projeto de linguagem a priori, né? Por mais que a gente passou, como acho que quase todos os grupos passam no seu começo, por dilemas de qual que é a nossa linguagem, de qual que... Né? E com o tempo a gente foi percebendo que na verdade isso é o resultado de uma trajetória e não um plano estrategicamente traçado de onde chegar, de quais as influências que vão te arrebatar, né, nesse processo.
E no nosso caso, acho que o fato da gente, nosso espetáculo inaugural, né, em 93, ter sido o Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare, muito influenciado por todo o vulto da montagem do Teatro Ornitorrinco, do Cacá Rossé, dessa montagem, a gente resolve montar também esse texto. Acho que é um pouco casual essa aproximação com Shakespeare, e uma vez que a gente bebe dessa fonte, a gente não consegue mais se ver livre, né? Isso nos arrebata de uma forma que a gente acaba ficando completamente seduzidos, imersos nesse universo shakespeariano, por mais que obviamente a gente não tenha montado exclusivamente Shakespeare, né? Mas mesmo quando a gente não monta Shakespeare, ele está lá assoprando no nosso ouvido, falando algumas coisas, né? E, Fernando, o Muito Barulho por Nada, né, de 2003, foi dirigido pelo Eduardo Moreira, né, um ator do grupo Galpão. É muito comum, assim, na trajetória do Klaus, ter alguns diretores convidados. Vocês são muito abertos a essa troca, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a experiência desse encontro com Gabriel Vilela, né? A pesquisa de campo que vocês fizeram no sertão do Seridó, lá na região Potiguar, no semiárido Potiguar. Enfim, especificasse um pouco como foi efetivamente essa troca, né? O que motivou o encontro. A nossa relação, não só com o Galpão, mas com Minas Gerais como um todo, ela é muito estreita, né? O grupo surge em 93, então a gente surge... apesar de ter demorado 10 anos para assistir pela primeira vez, mas a gente surge muito influenciado pelos ecos do Romeu e Julieta, né, do Galpão, assim, desde que a gente começa a fazer teatro, o Galpão é uma referência muito forte para a gente, assim, talvez a nossa maior referência, e que depois, com o passar dos anos, a gente consegue começar a se aproximar do Galpão, por consequência de alguns dos seus colaboradores, né, como o Hernani Maleta, como a Babaia, que também, com a Mona Magalhães, que trabalham com eles e que aos poucos, por indicações, a gente foi aproximando. Na realidade, essa porta de entrada foi o próprio Eduardo, né, como você falou, dirigiu junto comigo não só o Muito Barulho, mas também o Casamento logo em seguida. Então, já que a gente parte dessa referência tão marcante do Romeu e Julieta, o Gabriel, obviamente, ele também povoa o imaginário do grupo desde que a gente surgiu. Em 2007, a gente fazia uma residência no TUSP, em São Paulo, e aí o Hernani Maleta, que já era um parceiro do grupo há algum tempo e é um parceiro de longa data do Gabriel, ele intui que existe uma potência possível nesse encontro entre nós e o Gabriel. Ele leva o Gabriel para assistir os nossos espetáculos e realmente foi um encontro muito feliz. Foi um encontro que de imediato surgiu esse desejo da gente poder em algum momento partilhar um processo em comum e tal. E aí o que acontece é que durante 3 anos a gente desenvolve esse namoro com o Gabriel, encontros em Natal, encontros em São Paulo, encontros no Carmo do Rio Claro, que é onde o Gabriel nasceu, onde ele tem um sítio. E nisso a gente vai aproximando esse desejo de trabalhar junto, o nosso desejo de voltar ao Shakespeare, já que a gente... o Ricardo III é de 2010, o Muito Barulho é de 2003. Assim, fazia 7 anos que a gente não revisitava o Shakespeare. E pela primeira vez a gente se sente seduzido a sair da obra cômica do Shakespeare e ir para um drama histórico, para um texto trágico, né? Fernando, você foi aqui em sua excelência, você é o assistente de direção, também responsável aí pela dramaturgia, né? Fala mais pra gente, na prática, se o Gabriel, o diretor, a convivência com ele, a questão das características de linguagem, de um olhar. O Vilela tem uma marca assim, bastante barroca, é marcante isso, a assinatura dos trabalhos dele é muito forte assim, na experiência, né? Nesse encontro com ele, a partir desse universo da cultura popular, das referências que vocês trazem de Natal, por exemplo, né? Como é que foi essa pororoca? Bom, acho que 2 características do Gabriel, pra gente, são muito marcantes. Uma é que ele é um furacão criando. Eu nunca vi uma potência criativa tão borbulhante como essa do Gabriel, assim. E ele tem
um olhar para os aspectos plásticos do espetáculo. O Gabriel cria muito, o processo criativo dele funciona muito a partir do figurino, que é uma área que ele domina com maestria. Então, antes da gente começar o processo, ele mandou o acervo dele, boa parte do acervo dele para Natal, e juntou com as coisas que a gente tinha. E durante o processo todo estava tudo à mão no nosso barracão, então você tinha araras e mais araras, com elementos, estantes, com adereços. E desde o primeiro ensaio o Gabriel já vestia os atores até para fazer trabalho de mesa. Né? Você via que eles, né, a construção da concepção do espetáculo como um todo, que para ele acho que parte muito do aspecto visual, já estava desde o primeiro trabalho. Então cada ensaio ele ia mexendo. Então isso é uma coisa muito marcante, porque quando a gente chegou na estreia, o figurino era a segunda pele dos atores, porque desde o primeiro dia de trabalho estava, mesmo que esse figurino tenha sido adaptado, mexido ao longo do processo, mas eles já conseguiam entender o que o Gabriel queria com isso. Eu acho que esse é um aspecto muito marcante no trabalho do Gabriel. A outra coisa é como ele tem essa antena parabólica ligada o tempo inteiro. Ele chega em Natal muito sedento em entender um pouco o que é esse universo onde a gente vive. Tanto é que ele chega em Natal muito disposto a reeditar um pouco da experiência que ele teve no Romeu e Julieta em Morro Vermelho, que é ir para o Seridó, que é o coração do Rio Grande do Norte, a região que é o coração da cultura potiguar, e colocar o espetáculo um pouco à prova. E foi muito bacana. A gente passou uma semana em Acari, que é uma cidadezinha do interior, à beira de um açude que chama Gargalheiras, que é uma colôniazinha de pescadores, onde nunca tinha ido teatro antes, com os 4 primeiros atos do espetáculo levantado. O espetáculo não estava pronto ainda. E a gente tinha muitas questões em relação a essa linguagem, porque apesar do espetáculo ter uma linguagem cênica, circense, picadeiresca e tal, na questão da dramaturgia a gente não abriu concessões. A exceção de um terceiro ato, que ele foi escrito, ele é original, ele é uma opereta dentro do espetáculo. O resto do texto todo é o texto que está lá. É a tradução da Ana Amélia, mãe da Bárbara Eleodora, que é uma tradução que a gente, por todas que a gente passou, foi a que a gente se identificou mais, que ela consegue ser muito fiel, respeitosa à poesia shakespeariana. Porém, acho que ela é uma tradução muito boa de ser falada, né? Ela funciona muito bem quando colocada na boca dos atores. Só que a gente tinha muito receio de como é que esse espetáculo ia chegar, como é que se a fábula ia chegar nas pessoas. E foi uma experiência fortíssima a gente chegar lá e ver as pessoas absolutamente compreendendo tudo que a gente falava, assim, né? E mais do que isso, assim, a gente teve retornos tipo de um feirante que falou assim: quando acabou a gente teve uma conversa e tal, e esse feirante em especial chegou pra mim e falou: sabe essa história do cara que num dia ele vai lá, ele te abraça, ele te promete coisa, e no dia seguinte ele te mata? Essa é a nossa história, isso a gente vive aqui. E quando a gente começou a perceber a potência disso, essa experiência de Gargalheiras foi uma experiência marcante para a história do grupo, não só para o espetáculo, mas para a história do grupo foi muito marcante. Tá. E a rua, o espaço público para o Cláudio Shakespeare, é novo ou você já tinha experiência desse contato ao ar livre também? De algumas criações ao ar livre? A gente... o primeiro espetáculo que foi para a rua foi uma adaptação do Muito Barulho para a rua. Então, na realidade, a linguagem do espetáculo, por mais que Muito Barulho tivesse essa linguagem muito popular e tal, tratou-se de uma adaptação, então não é uma experiência onde... a linguagem ela é concebida para aquele espaço, né? Ele funcionava em um palco na rua, é um projeto pelo interior do Rio Grande do Norte que a gente fez. No começo de 2010, a gente desenvolveu um processo junto com o grupo Sertão Teatro da Paraíba, que foi a Farsa da Boa Preguiça. É um convite do Sertão para a gente tem parceria com uma série de grupos do Nordeste, o Sertão é um deles, e eles resolveram convidar a gente para compartilhar essa montagem. Então, eu dividi a direção do espetáculo junto com a Cristina Estreva, que é a diretora do grupo, e o elenco e produção foi dos dois grupos juntos. Então, foi uma primeira experiência muito bacana.
grande infraestrutura que a gente consegue, uma estrutura mais sofisticada no Ricardo, e foi uma experiência muito bacana que a gente conseguiu circular por quase todo o Nordeste, né? E isso foi um bom cartão de visita para a gente entrar no processo do Ricardo, que veio logo em seguida. Fernando, e a questão da música? Porque ela é um componente importante nos trabalhos de vocês, nas criações de vocês, né? Os atores cantam, eles tocam instrumentos ao vivo. É a musicalidade que faz a cena pulsar, que ela é a musicalidade, como que ela interfere no processo tanto de criação quanto de apresentação? Sem dúvida é um elemento fundamental da nossa estética, a questão da música, né? Eu acho que o nordestino é um povo muito musical. Por natureza, existe uma musicalidade no povo nordestino. E a gente nunca tinha trabalhado com música ao vivo até o processo do Muito Barulho, né? O Eduardo chega em Natal e percebe, primeiro, que vocês são muito musicais. E segundo, que o Marco, que era um músico de formação e naquela ocasião um ator iniciante, tinha todas as condições de dirigir musicalmente um grupo para tocar e cantar ao vivo, né? O Marco tinha experiência de produção musical com músicos. Ele nunca tinha dirigido atores que não tinham experiência musical. Essa interferência do Eduardo, ela muda radicalmente a trajetória do grupo estética a partir de então, porque a música passa a ser realmente um dos elementos mais importantes do nosso trabalho. E ao longo do tempo, e principalmente tendo o privilégio de ter um grande diretor musical como o Marco dentro do grupo, e mais ainda, como ator, o fato do Marco ser ator possibilita uma compreensão ainda diferenciada do trabalho musical, estando ele dentro de cena. Hoje, esse trabalho da criação cênica com a criação musical, ele se confunde. Essa barreira, essa fronteira, ela é invisível, porque eu me faço valer do trabalho, eu interfiro na criação musical do Marco e dos nossos parceiros como Hernani, Babaia, Francesca, e o mesmo acontece do contrário. A criação musical, ela propõe dentro da dramaturgia, dentro da encenação. Hoje em dia a gente não consegue mais diferenciar uma coisa da outra, porque a minha cabeça já pensa musicalmente como diretor, e a cabeça do Marco já pensa dramaturgicamente, pensa na encenação como um todo como diretor musical. Então as coisas acontecem juntas, né? Legal. Uma das outras bagagens do Fernando também é em relação ao movimento de teatro de grupo, né? Ele como pesquisador, realizou há pouco uma pesquisa, uma cartografia do teatro de grupo no Nordeste, né? Então, Fernando, queria que você compartilhasse com a gente como que é essa realidade assim, de fazer teatro, um grupo de teatro de pesquisa desde Natal, né? Como é que é quais são os desafios dessa demanda, né? E como é que é a recepção em relação ao chamado Sul Maravilha, o Sudeste Maravilha, né? O eixo Rio-São Paulo, como é que é essa convivência, essa coabitação ou não, como é que é encontrar espaços nesses outros territórios brasileiros? Acho que, primeiro, assim, a gente considera a nossa história muito improvável, assim, né? Infelizmente, a gente, no Rio Grande do Norte, é uma exceção, é um fenômeno, não é regra, né? Apesar de que, obviamente, a nossa história possibilitou o surgimento de outros grupos hoje que apontam já com uma espécie de um modelo, ou pelo menos com uma experiência. Existe a comprovação de que é possível uma experiência como essa acontecer em Natal. Então eu acredito que daqui a 10 anos, 15 anos, a gente possa ter uma cena mais forte lá. E ainda, além de exceção em Natal, uma experiência rara no Nordeste, né? Poucos são os grupos que a gente consegue encontrar, ter um diálogo de uma realidade parecida com a nossa. Você acaba tendo grupos como Máquina e Bagaceira em Fortaleza, como Magilute em Recife, como Alfenim na Paraíba, que acabam também ficando isolados dentro das suas cidades, seus estados, como acontece com a gente lá no Rio Grande do Norte. Eu acho que eminentemente o teatro potiguar e o teatro nordestino é um teatro amador. Nessa pesquisa que eu venho desenvolvendo, para se ter uma ideia, dos cerca de 120 grupos que eu tenho mapeados hoje, 3 declararam que provém sustento para todos os seus integrantes. Ou seja, é
um índice insignificante diante, e olha que eu estou falando de um universo de 120, que eu tenho conhecimento de mais de 250 grupos. No Nordeste eu não consegui ter retorno de mais da metade disso ainda. E com certeza desses outros não tem nenhum grupo também, que são grupos ainda menores e tal. Então acho que isso é uma coisa que é um fato e que eu vejo com bons olhos, porque eu acho que isso está mudando aos poucos, assim. Acho que a cena nordestina começa a se solidificar, começa a ganhar corpo, ganhar consistência. Em relação a essa ideia da nordestinidade, né, é uma questão que a gente discute muito dentro do grupo, porque apesar de sermos, quer dizer, eu não sou nordestino, mas eu sou artista nordestino, eu sou radicado, morei quase minha vida toda lá em Natal. Apesar de sermos nordestinos, quase todos nós do grupo somos urbanos, somos da capital, nascemos e crescemos com uma referência, com referências urbanas, muito mais do que com as referências sertanejas, e daquilo que existe, essa imagem do que é o Nordeste, né? Então, durante muito tempo, a gente até tentou romper com isso, assim, né? E depois a gente chegou, acho que hoje a gente chega no equilíbrio de como a gente aproveitar o que há de mais bonito, forte, significativo desse universo cultural nordestino e, obviamente, dialogando com todas as outras referências com quem a gente está próximo. Mas eu acho que no começo, quando a gente começou a circular, a sair do Nordeste mais e tal, a gente sentia que existia um pouco o olhar daquele grupo exótico, do grupo que é rústico, né? Hoje em dia, como o grupo começa a ter um pouco mais de nome, circular e tal, acho que existe já mais um olhar em cima da linguagem dos clowns de Shakespeare mesmo, e não dessa coisa, mas durante muito tempo acho que existe essa expectativa do grupo da linguagem do chão rachado, do chapéu de couro, né? Do triângulo, zabumba e sanfona, que estão nos nossos espetáculos, mas usados de outro jeito, né? Mas é uma questão que a gente está o tempo inteiro em discussão, assim, como é que a gente lida com essa identidade nordestina. Só para fechar, assim, é uma questão, voltando ao seu excelência Ricardo III, né? Essa noção do trágico, né? Porque Ricardo III tem uma disputa, quer dizer, um soberano disputando veemente assim pelo poder e chegando às consequências trágicas da narrativa, né? E vocês vão visitar Hamlet daqui a pouco, né? Vão montar Hamlet com o Márcio Aurélio, também um diretor convidado, né? Como é que é essa noção? Porque tem sido recorrente assim no teatro contemporâneo, em alguns cantos que eu tenho andado, de visita ao trágico e releitura do trágico. Como é que vocês percebem, assim, como é que vocês olham esse contato? A nossa relação com essa questão do trágico foi muito peculiar. O Gabriel, desde que conhece o grupo, ele coloca que acha que a gente precisa, ele propõe a gente revisitar o nosso nome. Ele fala que a gente tem que aprofundar essa ideia do que é o que seriam os clowns de Shakespeare, né? E ele propõe a gente usar essa linguagem que nem tem a ver com a linguagem de palhaço que a gente usava, a gente já trabalhou antes. Aproveita e fala da origem do nome do grupo, um parênteses. Tá, então fazendo esse parênteses, o grupo surgiu, como eu falei, o grupo surgiu dentro de uma escola de segundo grau, em uma peça que era um suporte pedagógico para vestibulandos, né, que era uma colagem sobre as escolas literárias brasileiras. E uma dessas cenas, um desses quadros desse espetáculo, era uma poesia do Manuel Bandeira, que se chama Poética, que ele fala: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. E aí ele vai criticando todo tipo de lirismo formal, né? E aí, em certo momento, quero antes abaixo os puristas, quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber de lirismo, que não é a libertação. A gente gostava muito dessa poesia, era um momento que a gente gostava muito dentro desse espetáculo. E passou esse espetáculo. No ano seguinte, que é o ano que a gente considera a fundação oficial do grupo, com o Sonho de Noite de Verão, uma semana antes de estrear, a gente colocou na cabeça, por mais que a gente não fosse grupo, que a gente tinha que ter o nome de um grupo assinando aquele espetáculo. E como era Shakespeare, a gente, de uma forma completamente irresponsável, coloca
o nome de Clowns de Shakespeare pelo Manuel Bandeira. Sem ter ideia do que era clown e sem ter ideia do que era Shakespeare, né? A gente cria uma arapuca e passa o resto da nossa trajetória correndo atrás desse nome, da responsabilidade desses dois cânones tão... e que vieram depois, com o tempo, a gente foi se aproximar do clown e essas questões acabaram sendo melhor resolvidas. E aí pega o trágico pelo caminho. E aí o Gabriel aponta esse desejo da gente aprofundar a ideia do clown e do Shakespeare. Só que a gente, ao invés de ir pro clown na linha que a gente trabalhava, o palhaço de teatro, na linha do Lume, né? A gente vai pro palhaço do circo de beira de estrada, de lona furada, popular, do travestismo, né? O palhaço mais rasteiro, mais da comunicação mais direta com o público e tal. E aí, essa proposta do Gabriel, a gente acaba... a gente não tinha ideia de como que seria isso, só o próprio Gabriel e o processo em si, esse encontro com ele que apontou esses caminhos, a gente acaba indo para contar essa tragédia a partir dessa linguagem do picadeiro. Né? E pra gente foi uma experiência muito bacana, assim, porque o espetáculo ele acaba proporcionando diferentes camadas de percepção. E tem gente que assiste o espetáculo e fala assim, eu não entendo porque as pessoas riram tanto, porque eu fiquei chocado com aquilo que eu vi. E outras acessam no nível mais superficial e só morrem de rir e tal. Um exemplo que eu sempre cito de um momento do espetáculo que pra gente é muito marcante, quando o Clarence, o irmão do rei, é assassinado. No nosso caso ele é assassinado enquanto é cantado o Assum Preto, de uma forma muito... alegre, muito pra cima, e que uma das atrizes pega, porque o Clarence é um bonequinho de mão, assim, ele pega esse boneco, que é um boneco desses de vagabundo de loja, bonequinho bebezinho, assim, só a cabeça dele, e bota num saco plástico e bate no chão e guarda dentro de um cesto embaixo das flores, assim, esconde o corpo lá. E é muito engraçado, né? Quando o Gabriel sugeriu isso pra Paulinha fazer, que é a atriz que faz, ela chorou muito na hora que fez a cena, e a gente não conseguia entender da violência, e a gente foi descobrir quando acabou e foi conversar que uma amiga dela tinha perdido um filho há pouco tempo antes, porque ela, a mãe, jogou o filho na parede. Nossa. Né? E aí pra ela, na hora que ela teve que pegar aquele bebê e dar a porrada, né? Ou seja, a história tá toda lá, e o peso dessa história desse cara que sai matando degrau a degrau até chegar no poder, ela está toda lá, né? A história é muito trágica, muito pesada. Ela é contada de uma forma que possibilita esses paradoxos, essas contradições, que a gente particularmente gosta muito, mas não é uma premissa necessariamente que a nossa abordagem da tragédia é essa. Né? Nosso encontro com o Márcio Aurélio agora para o Hamlet vai trazer outros caminhos, sabe-se lá quais são, e a gente tem muito esse afã de a cada processo explorar caminhos novos, não está repetindo fórmula, não está indo para onde a gente já conhece, então vamos ver que fricções que isso vai gerar. Bacana. A gente deseja aí longa vida aí para esse trabalho de vocês, muito, muito legal aqui no FIT, e a gente já está curioso aí para saber como é que vai ser esse trabalho aí também, né, passando pela tragédia, como é que é esse trabalho de vocês também. Quero agradecer a você também que esteve nos acompanhando aqui. Tem mais entrevistas aí pela frente, então continue conosco. A câmera estava cortada mesmo. Quando eu estava tossindo, estava no centro. Eu sei. Mas essa da TV Conecta não estava não. Mas aí a questão de longe